Esse vídeo vai potencializar a sua reconquista. Então, assista ele até o final com muita atenção, porque além de potencializar a reconquista, com esse conteúdo exclusivo, você vai ficar mais seguro e com mais consciência do que fazer e do que não fazer neste momento da sua vida. O meu nome é Nicolas Correia, eu sou mentor de relacionamentos e eu quero te ajudar nessa jornada. Então, vamos para o vídeo. Eu percebo que quem está nesse processo de reconquista, tanto de um casamento quanto de um namoro, quando a pessoa não tem uma consciência, uma clareza do que ela está fazendo, ela pode adoecer. A pessoa pode sim ficar doente nesse processo da reconquista se ela não tem uma clareza, uma direção, um norte. Se ela está desorientada, se ela está um pouco perdida e ela começa a não entender muito o que eu falo aqui, e até certo ponto ela fica mais perdida. E com isso ela fica mais introspectiva, sem vontade de fazer nada, ou muito pelo contrário, né? Entra em desespero e comete os erros clássicos da reconquista, que eu compartilho, que eu falo. E a questão é o seguinte, né? Quem me acompanha sabe que eu bato muito na tecla dos 8 passos do processo da reconquista, né? E quais são eles? Que é a questão de aceitar o sofrimento, ordenar a realidade, contato mínimo necessário, você se fortalecer, amadurecer os motivos que levaram ao término, movimento interno, movimento externo, para você se reaproximar, marcar os encontros e reconquistar. E aqui que tem um grande detalhe, né? Nessa fase aqui, ó, de reaproximar, se a pessoa que está nesse processo da reconquista, ela não tenha consciência do que ela está fazendo, ela não está forte, ela não está meramente melhor do que o dia do término, ou melhor do que o dia da separação, se ela não está bem, é nesse processo de reaproximar que ela fica muito angustiada. Ela fica muito aflita, chega a paralisar, às vezes dá algumas pequenas crises de ansiedade, da insônia, compensa na alimentação, comendo muito ou comendo pouco. A pessoa, quando ela tem a percepção que precisa reaproximar nesse processo da reconquista, ela fica às vezes desatenta, dispersa, não tem concentração no trabalho, fica mais avoada, não quer sair de casa, não quer sair do quarto. E por que que isso acontece, né? Porque tem vários motivos, né? Houve o término e há necessidade de uma reaproximação. E muitas vezes essa reaproximação não parte do outro e precisará partir de você. E aqui que entra um grande detalhe. Nicolas, como que eu vou reaproximar da pessoa se a pessoa cometeu erro, se a pessoa que mentiu, se a pessoa foi infiel, desonrada, se a pessoa foi uma pessoa má comigo? Nicolas, como que eu vou fazer isso? É a pessoa que tem que vir até mim. É ela. E por que que eu, Nicolas, tenho que ir? E aí que tá, né? Se você perceber, às vezes é contraintuitivo. Se a pessoa errou, teoricamente ela precisa vir até você, pedir desculpas, se reaproximar. Só que eu preciso te falar que nem sempre isso acontece. E se a outra pessoa não entra em contato e você tem esse anseio da reconquista, eu preciso te falar. Essa aproximação precisa partir de você. E eu sei que a outra pessoa pode ter vacilado com você, pode ter traído você. Mas se você tem um anseio muito grande, você não pode esperar algo de alguém que você não tem controle. Então, devido a isso, é você que tem que ter essa maturidade e consciência de, se a outra pessoa não vai vir, não virá, ou se eu não sei quando ela vai vir, eu preciso fazer a minha parte. Mas como eu vou fazer a minha parte se o outro errou? E aí entra uma confusão. Por isso que eu quero que você tenha calma, para você não viver em prol dessa confusão, dessa angústia. Eu quero que você se afaste um pouco, preste atenção aqui com muito cuidado. Eu quero que você se afaste um pouco desse olhar de só querer reconquistar, só olhando para o outro, só vendo que o outro errou. Eu quero que você se afaste um pouco disso. Eu quero que você, em um certo limite, traga um pouco esse olhar para você, para pensar sobre 2 pontos. Antes de pensar numa reaproximação, você tem que pensar em 2 pontos. Que é o primeiro. O primeiro ponto é o seguinte. Pensa comigo. Quando você conheceu essa pessoa, quando vocês se conheceram, como que você estava
fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Como que você estava? Em certo limite, e na grande maioria das vezes, você estava bem. Você estava ordenado. Você estava com a sua rotina ordenada. Você estava meramente com um sorriso na cara. Então perceba o seguinte, quando vocês se conheceram, você estava bem. Você estava trabalhando, você estava dentro de uma rotina, você estava nos seus movimentos. E por conta desses seus movimentos, você gerou uma atração, você gerou um impacto na outra pessoa. Então percebe, é que você estando bem e se aproximando da outra pessoa, a outra pessoa teve o interesse de saber por que você estava bem. A outra pessoa teve curiosidade de saber da sua vida. Você despertou algo na outra pessoa ao qual deu abertura para uma reaproximação. Com isso, eu já deixo claro logo no início dessa live que é o seguinte, não adianta, presta atenção aqui, não adianta você buscar uma reaproximação se você não está meramente bem, se você não está movimentando a sua vida em prol, movimentando a sua vida para você se fortalecer, movimentando a sua vida para você amadurecer os motivos que levaram ao término e amadurecer o que está sob sua responsabilidade. De nada adianta você querer uma reaproximação se você não tem esse olhar atento para você fazer uma análise sincera e corajosa sobre: eu realmente estou forte o suficiente para iniciar essa reaproximação? Porque pensa comigo, lá no início do relacionamento, quando vocês se conheceram, quando vocês estavam naquele ápice, naquele romance, naquela intensidade, meramente, certo limite, você estava bem. Você estava se contendo para conseguir ter uma normalidade. Pensando desta maneira, se você hoje está extremamente angustiada, você não consegue trabalhar direito, você está com uma disfunção, sei lá em quê, se você não consegue nem comer direito, nem fazer atividade direito, se você não consegue nem sair do quarto direito, como que você vai pensar numa reaproximação se pensando nessa questão pessoal sua, você está, em certa medida, com alguma desordem? Teve, na sexta-feira passada, uma aluna falou o seguinte: Nicolas, eu quero muito reconquistar o meu namorado, ele está em Portugal, eu estou aqui no Brasil, a gente está namorando 6 meses à distância, terminamos, e eu quero reconquistar, mas eu estou tendo crise de ansiedade, eu não estou conseguindo conter as minhas questões, não estou conseguindo trabalhar direito, como é que eu vou reconquistar? Vamos lá. O que eu falei no início dessa live? Eu falei os 8 passos do processo de reconquista. E um desses passos é a sua reaproximação. Só que você só vai reaproximar dessa pessoa quando você, em certo limite, estiver meramente bem. De uma maneira corpórea, né? Bem com o corpo, bem com a sua alma e bem com o seu espírito. Bem com o seu corpo, bem com a sua psique e bem com o seu espírito. Ou seja, antes de iniciar uma reaproximação, vai ordenar o seu corpo. A questão da sua alimentação, do seu sono, de buscar fazer atividade física. É o mínimo antes de buscar uma reaproximação. Sem isso, é quase inadmissível, dificílimo ter uma reconquista boa. Então, lembra, antes de você ficar só vidrado na reconquista, e olha só, Nicolas, mas foi o outro que errou, mas ele que tem que mudar, e ele que mentiu, ele que me traiu. Ei, o olhar ainda não está no outro. Eu quero que você tenha um olhar cuidadoso e zeloso por você. Que você olhe e pense, e eu vou repetir, se quando vocês se conheceram você estava meramente bem, você para reaproximar precisa também em certa medida estar bem e mais maduro se comparado ao término. Porque não adianta querer uma reaproximação você todo disfuncional. Não adianta. Você vai ficar mais doente. Então pare, respira e pensa. Como que está a sua rotina? Nicolas, estou sem vontade para fazer minha rotina. Mas aí que tá, a rotina não é, você não faz a rotina com vontade. Nós, meramente adultos, fizemos a rotina porque é um dever, o nosso compromisso, e a gente cumpre. Então a gente faz porque é obrigado. E a única maneira de você começar a ordenar a sua vida é cumprindo a sua rotina, os seus deveres diários. Dentro de um trabalho, trabalhando para alguém, servindo alguém, sendo útil para alguém, administrando a sua empresa, administrando o seu trabalho, administrando para quem você trabalha. Você fazendo isso, você precisa se alimentar.
Então você precisa ter um mero norte de uma boa alimentação para você ficar bem e, como consequência, dormir bem. Percebe que você ordenando isso, você já vai começando a perceber o seguinte: tá, beleza, eu realmente estou bem para me reaproximar? Se sim, opa, vamos lá. Se eu não estou bem, Nicolas, eu sozinho não consigo ordenar o meu corpo. A minha psique, minha alma está muito confusa. O que eu faço, Nicolas? Se você não está conseguindo sozinho ordenar esse básico, busque ajuda. Percebe? É você primeiro se ordenar a ponto de estar forte para iniciar uma reaproximação. Nicolas, eu estou muito ansioso. Se você já está fazendo o básico e continua ansioso, analise a possibilidade de buscar ajuda de uma terapia, de um psicólogo, de uma mentoria, entende? Mas você precisa ter isso. E quando você tem essa percepção, o segundo ponto que eu trago é aquela questão, né? Se é para você entrar em contato, mesmo sendo a pessoa que errou, você tem que ter a consciência do que você está fazendo. Você tem que ter a consciência de o motivo que você faz isso. Se você faz isso de uma maneira consciente para dar uma nova oportunidade, se você faz isso de uma maneira desesperada, é justamente nesse momento do contato mínimo necessário que você vai analisar o que aconteceu, vai começar a assumir o que está sobre a sua responsabilidade, não a do outro, a sua, e começar a ter esse ponto de amadurecimento para se fortalecer e depois pensar numa reaproximação. E lembrar do seguinte: lá do início, quando vocês se conheceram, você estava bem. Por que agora você quer reconquistar ou conquistar de novo essa pessoa desesperado? Não vai dar certo. Você não conquista pelo desespero, pela insistência, pela humilhação. Você conquista pelo ordenamento. Você conquista quando você está bem, forte, belo, bonito. Então, meramente pós-término, se você busca uma reconquista, você tem que estar meramente mais inteligente, mais ordenado, mais bonito, mais forte. Porque ninguém vai querer voltar para aquilo que era ruim. Porque se fosse bom, não tinha terminado. Então, pare um pouco de pensar no outro, de pensar no que ele fez ou deixou de fazer, e pense em você no aspecto de amadurecimento e não no aspecto de ser orgulhoso. Então, quando você começa a ter esse vislumbre, tá, beleza, para eu reaproximar, eu preciso primeiro estar centrado, ordenado, forte, dentro de uma rotina, para depois eu aproximar. É esse o processo, com muita calma e cautela. É óbvio que tem vários vieses, várias vertentes para a gente amadurecer. Isso eu falo no curso A Fórmula da Reconquista, eu falo na minha mentoria, e aqui eu só quero te dar um norte para você ficar calmo e começar por aqui, com essa percepção de como que eu estou. Você tendo essa percepção de como que eu estou, você tem que ter uma outra consciência, que a reconquista dentro de um casamento, ela é totalmente diferente numa reconquista do namoro. Em qual aspecto? No aspecto de responsabilidade, no aspecto de compromisso. De fato, num casamento, você está envolvendo o quê? Uma outra pessoa, uma promessa, uma família, filhos. Então você percebe que dentro de um casamento, a reconquista, ela precisa ser muito mais efetiva, muito mais batalhada para de fato você reconquistar, porque tem muito mais coisa envolvida do que no namoro. Você não pode tratar namoro como casamento. Aliás, não é casamento, namoro é namoro. Namoro é essa transição. Existe sim um processo de reconquista do namoro. Claro que existe. Só que você não pode tratar esse processo como aquela batalha, aquela luta para você reconquistar um casamento. Porque dentro de um casamento, você está lutando pelas almas, entende? Pela alma da pessoa ao qual você casou. Lutando para salvar a outra pessoa, para ajudar a outra pessoa. Você está lutando em certo limite também para salvar a sua alma, se for assim. Você está lutando nesse casamento por sua família, seus filhos. Porque você não quer ver o seu filho crescer sem a base familiar. E a gente vê as crianças que nascem sem essa estrutura familiar, o quão difícil é para elas. Então você está lutando para recuperar a estrutura da sua família. Então percebe que no processo da reconquista dentro de um casamento, ela precisa ser feita de fato com muito afinco. Porque escrúpulo é muito diferente querer uma reconquista de um casamento e de um namoro, em termos de responsabilidades e de deveres. Agora, de processos, o começo, meio e fim, os passos são iguais. Os 8 passos servem para o namoro e servem para o casamento. Os 8 passos do processo da reconquista. Só que no casamento você tem essa visão
essa consciência muito maior e você vai lutar muito mais. Você vai se esforçar muito mais. Eu falo no curso A Fórmula da Reconquista que no namoro, até 2 tentativas de um processo de reconquista bem feito, ela já é válido para você ter essa consciência, né? Já é válido para você ter essa percepção. Agora, dentro de um casamento, percebe, não é só simplesmente 2 tentativas, não, é sua família. Então, Nicolas, qual é o tempo exato para viver o processo de reconquista dentro de um casamento? Não tem tempo exato. Eu não consigo te falar isso. Sabendo que eu também nem sei da tua história. Só que o que eu falo, né, para alguns alunos que estão querendo reconquistar o casamento? Que você viva esse processo da reconquista com esse olhar atento de você amadurecer, para você se tornar forte o suficiente para servir a sua família, servindo a sua família dentro de uma rotina ordenada, você lute pela sua família o mesmo tempo que você negligenciou ela. Se você ficou os últimos 8 meses negligenciando seu casamento, se você ficou os últimos 2 anos negligenciando seu casamento, então você busque se esforçar por esse período. Nicolas, mas ficar 1 ano se esforçando pelo casamento, você negligenciou seu casamento por 1 ano? E não estamos falando só de um casamento, estamos falando de uma alma, da alma da pessoa ao qual você prometeu estar ao lado. Estamos falando de seus filhos. Percebe que é uma responsabilidade muito maior. E essa responsabilidade, sim, ela tem um peso de deixar você mais forte, melhor, de purificar a sua alma para você ficar mais forte. Entende? E aí que tá, né? Olha o que o Elvis me fala, né? Mas quando a outra pessoa tá curtindo a vida, meu amigo, eu não tô falando da outra pessoa, eu tô falando de você. Para você olhar para você e ver o ponto que você pode melhorar. É você olhar, pensar o seguinte, o quão mesquinho eu fui e o que está sobre a minha responsabilidade. Percebe que antes de pensar em reaproximar do outro, é você pensar o que eu vou fazer e o que eu preciso fazer para me tornar melhor e assim reaproximar. Não estou falando do outro. O outro faz o que bem entende da vida. Eu estou falando do que você vai fazer para se tornar melhor, se aproximar de Deus e iniciar essa reaproximação. E aí, na sua reaproximação, você vai analisar. Se for um namoro, pensa, você fez todo o processo da reconquista dentro de um namoro. Você reaproximou da pessoa dentro de um namoro. E a pessoa é sua ex-namorada, ela já deixou claramente que não quer nada com você e está ali curtindo a vida. Meu amigo, é um namoro, não é um casamento. Se você amadureceu, se você seguiu isso que eu estou te falando, se você estudou os 8 passos afinco e você fez tudo isso e a sua ex-namorada continua nessa dinâmica e não quer nada contigo, você termina, bloqueia e cai fora. Porque é um namoro. A gente tem que normalizar o término do namoro. É normal terminar um namoro. Agora, quando tem o âmbito de um casamento, a pessoa está curtindo a vida, mas ela está em separação de corpos. Então, de fato, ela não está curtindo a vida. Ela está botando a alma dela mais para o fundo, entende? Então, quando você olha dentro de uma dinâmica de casamento, que a pessoa está curtindo a vida, mas ela é a sua esposa, ela é o seu marido, e vocês têm uma família, você olha assim, ela não está curtindo a vida, ela só está fugindo da responsabilidade dela. Que você tem essa responsabilidade de salvá-la, porque você é o marido, você é a esposa, mas para salvar o outro você precisa estar forte. E você se fortalece como? Lembra do 5º passo? Você se fortalece movimentando a sua vida com os movimentos internos, movimentos externos. Porque você estando bem, você vai conseguir dar suporte para o outro. Você vai conseguir ser essa referência de amadurecimento para o outro, com consistência, tolerância e amor. Agora, se você quer servir, se você quer se aproximar do outro, estando mal, devastado, ansioso, você só vai ficar mais doente. Então, por isso que a gente tem que a gente precisa ter esse olhar meramente ajustado para a gente melhorar, a gente se fortalecer com o corpo, com a alma e o nosso espírito, o corpo e a psique e o nosso espírito, para a gente se reaproximar. E quando a gente tem essa consciência, né? Você falou, né, da igreja, né? Eu estou indo muito na igreja. Esse processo da reconquista, se ele não servir para tornar você meramente mais centrado, mais ordenado, mais maduro, mais forte, mais bonito, mais purificado, se esse processo da reconquista não tornar você um meio limpo para Deus agir no seu peito e tocar a tua vida, não está servindo para nada.
não está servindo para nada. Ou você está fazendo esse processo da reconquista muito errado. Porque se esse processo da reconquista deixa você uma pessoa pior, incrédula, tem algo de errado. Tem algo de errado. Sabendo disso, né? Se você é cristão, você vai lembrar. Se você não é cristão, se diz ateu, vamos pegar pelo fato histórico, né? Cristo, como diz que era 100% homem, 100% Deus, ele teve o período dele de passar 40 dias no deserto. 40 dias no deserto, com tentações, purificando, entende? Ele estava sendo tentado no deserto. Se Cristo, que se foi Cristo, foi tentado e se manteve firme, ordenado, imagina a gente. Ele passou 3 anos pregando, se esforçando, ensinando o seu povo. Fato histórico. 3 anos. Imagina, ele passou por isso, passou por essas tentações, por esse sofrimento. Imagina a gente. Então, se esse momento que você está sofrendo para viver o processo da reconquista não servir para te purificar, não servir para te tornar uma pessoa melhor, mais bondosa, tem algo de errado. E através desse processo você se fortalecer, aí você pensa numa reaproximação e não o oposto. Você não vai pensar em se fortalecer depois de se reaproximar. Não. É o contrário. Primeiro você se fortalece e depois se reaproxima. Mas é um fortalecer a ponto de você poder usar essa força para o outro e não para o seu umbigo. Não para você, não somente para você, entende? Então, quando a gente tem essa percepção, as coisas começam a ficar mais claras, mais conscientes, e você consegue pensar o seguinte: eu só vou conseguir ajudar a minha mulher que está curtindo a vida se eu estiver bem. Eu só vou conseguir ajudar o meu esposo, o meu marido, se eu estiver bem. Então, por isso que esse processo da reconquista, ele primeiro passa por mim, para eu, desse sofrimento, purificar a minha alma a ponto de me aproximar de Deus e ser uma pessoa melhor, para servir melhor, para me doar melhor. Entende? Tenha essa consciência. E o convite, e aí que tá, né? Hoje, com essa live, eu quero convidar você a viver um processo de reconquista, mas que comece por você, com esse olhar humilde, para você ter essa consciência. E a reconquista, ela só será possível, presta atenção. A reconquista, ela só será possível se você colocar esses 8 passos do processo da reconquista em prática, alinhado, atrelado com o seu amadurecimento corpóreo, o amadurecer do corpo, da alma, da psique e do espírito. E a pergunta, né, como que a gente consegue amadurecer esses pontos, né? Por onde eu começo a ordenar essas questões? Você começa a ordenar essas questões quando você tem a consciência de amadurecer e ter um olhar e uma busca em viver próximo e ouvindo e vendo coisas boas. Ou seja, quando eu ordeno o meu imaginário. No ato de eu ordenar o meu imaginário, sendo exposto a coisas boas, eu começo a amadurecer. Então, um dos primeiros pontos para amadurecer nesse processo da reconquista, colocando esses 8 passos do processo em prática, é amadurecer o meu imaginário. Depois que eu amadureço o meu imaginário, eu tenho que ter a consciência e uma abertura de coração para buscar, para estudar. E eu estudando, eu vou amadurecer pela razão e pela fé. E depois que eu faço isso, eu vou ordenar a minha vontade. E ordenando a minha vontade, eu vou conseguindo buscar as coisas boas. E aí que está um grande detalhe. Porque a nossa vontade está meramente ligada à nossa carne, ao nosso corpo, a nossos sentimentos e às nossas sensações. Então, a nossa vontade, ela tem medo de crescer. Ela tem medo da dor. Então, esse processo de amadurecimento muitas vezes passa pelo sofrimento, passa pela dor. E a nossa vontade não quer isso. E ela foge disso. Só que o problema é que quando a gente fica fugindo do ato de amadurecer diante da dor, a gente se torna mais bicho. A gente se torna muitas vezes mais egoísta. Então, por isso que esse processo da reconquista, ele tem que estar na consciência de você ordenar a sua vontade em fazer o que precisa ser feito, em você estar aberto a estudar
e pela sua razão e pela fé amadurecer e você ser exposto a coisas boas para você ordenar o seu imaginário. E com isso, você vai ordenando a sua rotina, ordenando a sua vida para você potencializar a sua reconquista. E quando você tem essa consciência, você começa a pensar o seguinte: nossa, então quer dizer que para eu começar a amadurecer, antes de pensar no que o outro está fazendo, se ele está curtindo a vida, se ele não está curtindo a vida, se ele errou, se ele deixou de errar, se ele foi cafajeste, se ele foi uma pessoa, uma mulher muito ruim, muito interesseira. Ei, antes de pensar no outro, é você trazer esse olhar para você. E com isso, você ter uma abertura de coração de começar o processo em você. Porque de nada adianta você fechar o seu coração, de nada adianta o seu coração não mudar, os seus movimentos, os seus comportamentos não mudarem e você buscar algo diferente. Ou seja, mesmos comportamentos, os mesmos resultados, mesmas atitudes, os mesmos resultados. Então, de nada adianta o seu coração não mudar e as circunstâncias externas mudarem. Por quê? O seu coração não muda, mas você acaba melhorando financeiramente, você compra um carrão, você tem uma casa bonita, você tem pessoas muito boas perto de você. Mas se o seu coração não mudar, vai ser sempre esse mar de lamentação, de angústia, de ansiedade. Então percebe, a mudança precisa partir da gente, de um olhar humilde e de um reconhecimento da nossa ignorância. Ou seja, você quer começar a melhorar o processo e potencializar o processo da reconquista? Comece aceitando a sua miséria. Comece aceitando que de fato você errou. Que de fato você precisa dessa coragem de enxergar a sua ignorância, a sua miséria, a sua mesquinhez. E a partir disso, você aceitando isso, você começa a amadurecer. Porque você aceita disso, só que você não vive nisso. Você começa a buscar ferramentas para amadurecer, através desses 3 pilares principais que eu falei: imaginário, inteligência e razão, estudando, né? E ordenando a sua vontade. Sobre esses 3 pilares, a partir das próximas semanas eu vou fazer lives para trazer mais clareza sobre essas questões e você ficar mais consciente disso tudo, para você saber para onde você está caminhando, para você ter essa consciência e assim você tem a percepção que para amadurecer, você precisa escolher, você tem que querer. E é isso que eu quero trazer nas próximas semanas com as próximas lives. Conteúdos para você ter essa percepção de buscar amadurecer, para você ficar forte o suficiente para ajudar o outro. Só assim você vai potencializar uma reconquista e viver uma reconquista mais saudável. Sair desse mar de angústias e depressão. Você sai disso ordenando a sua realidade, aceitando o sofrimento. E se sozinho você não consegue fazer isso, você busca ajuda de terapia, de mentoria, de psicólogo. Então, com calma, você começa ordenando a sua vida. Beleza? Então, eu trouxe esse conteúdo inicial só para a gente ter essa percepção, esse olhar, esse norte. Vou deixar essa live salva, fique tranquilo. E se porventura você ficou até no final e você tem essa curiosidade de viver esse processo da reconquista, começando com o seu amadurecer, sabendo dos 8 passos do processo da reconquista, eu convido você a fazer o melhor curso de reconquista do Brasil, o curso A Fórmula da Reconquista, com mais de 40 aulas falando o que é para fazer, o que não é para fazer, quais mensagens mandar, como marcar o encontro, como reconquistar pelas redes sociais, como ficar forte na prática. Tudo isso e muito mais no curso A Fórmula da Reconquista. Caso você queira saber mais desse curso, é só clicar no link da bio do meu Instagram. Lá no link vai ter todos os detalhes que você precisa saber sobre o curso. E se porventura você está nesse processo aqui de já estar fazendo o curso ou o seu caso é muito específico e você quer falar comigo sobre a sua história, sobre o que aconteceu, eu convido você a fazer uma mentoria comigo. Através da mentoria, eu vou ouvir toda a sua história, analisar toda a situação e direcionar você do que fazer, do que não fazer, como se comportar, qual a melhor abordagem, tudo isso através da minha mentoria. Caso você queira saber mais sobre a minha mentoria, só me manda uma direct, uma mensagem aqui no Instagram para mim, que eu vou responder você explicando como funciona a mentoria, beleza? E lembre do seguinte: o processo de amadurecimento precisa do nosso sim, do nosso querer, parte da gente. Então, nesse momento, vamos buscar olhar menos para o outro,
mas para a gente, para ordenar a nossa vida, ficar forte e só depois desse olhar ordenado, colocando os 8 passos do processo da reconquista, você vai reaproximar com todo o seu amor. Então percebe, é um olhar humilde sobre você e corajoso para se doar. Beleza? Lembra da dinâmica da vela. A vela, ela queima para iluminar e quando ela está iluminando, ela se consome. Então a vela, ela só é útil no momento que ela está fazendo esse processo de iluminar, consumindo aquela cera. Então a gente precisa iluminar a vida dos outros, mas para isso a gente precisa ter essa substância, a gente precisa ter essa maturidade, essa abertura, esse querer de nos consumir para direcionar os outros. E para isso a gente precisa estar forte, bem ordenado, calmo, com o pé no chão. Buscamos isso. Se sozinhos não conseguimos, buscamos ajuda. Beleza, meu amigo, minha amiga? Lembrem do seguinte, vamos movimentar a nossa vida, vamos ser autor do nosso movimento. Através do movimento que a gente se torna uma pessoa melhor, a gente reconquista, a gente vive um bom relacionamento. Então, vamos ser autor do nosso movimento, beleza? Vamos lá, vamos conversando. Um bom dia para você, fiquem com Deus e até logo mais.